Estamos aqui ao vivo agora, já gravando. Sejam todos bem-vindos no nosso grupo de estudo. Vamos estar finalizando hoje a carta 6. Deixa eu já passar a página da leitura para vocês, para quem ainda não viu. É da 233 a 238 do livro, e no PDF começa na 151, vai até a 154. É o último capítulo do livro que fala da verdade em relação ao pecado. São as duas quebras de crenças principais que Cristo falou pra gente, né, na purificação da consciência, que foi a semana passada, da crença da superdivindade, uma superdivindade individual, né, de Deus fora, e hoje ele vai falar bastante sobre o pecado. E aí vai finalizar a carta aqui. A gente vai dividir a leitura hoje em 3 partes, tá? São 2 partes aí pra gente conversar, e depois é a finalização da carta 6, como ele sempre finaliza, né? Sempre são trechos lindos de reflexão que vem engrandecer cada vez mais aí, fortalecer a gente na leitura. Mas vamos lá então, vamos começar? Vamos fazer a nossa conexão, a nossa meditação. Então eu vou pedir para todo mundo ir fechando os olhos, respirando algumas vezes para silenciar os nossos pensamentos. E vamos estar começando a oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele Sua verdadeira identidade. Sei que é Sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a Sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando eu falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a consciência amorosa universal que fez este mundo e o tornou visível. E que quando eu Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a Sua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos Seus cuidados. Vamos abrindo os olhos, cada um no seu tempo, respirando fundo. Todos de volta. Lauro está voltando, Moeminha também. Beth já deu ok, a Andréia também, Janei. Pelo jeito está ok. Então vamos, deixa eu pôr mais um pouquinho d'água aqui. Vamos iniciar nossa leitura de hoje. Todos prontos? Então vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai dividir em 3 etapas, tá? Vamos começar então a primeira delas. A verdade em relação ao pecado. É preciso compreender que, ao longo dos séculos, as pessoas sentiram que certas facetas do comportamento humano eram prejudiciais para o bem-estar dos outros. Elas tinham testemunhado assassinatos, roubos de mulheres e de bens alheios,
causas de grande dor e sofrimento para a comunidade, tornando a vida difícil, às vezes intolerável. Concluiu-se então que, com certeza, aqueles comportamentos deveriam ser contrários à vontade daquele que chamavam Deus. Assim, deram àqueles comportamentos o nome de pecado e o definiram como sendo o mal. Finalmente, os profetas concluíram que tal comportamento aberrante devia originar-se de uma força malévola, oposta a Deus, e a chamaram de Satanás. As pessoas ameaçaram e castigaram umas às outras, na crença de que os pecados eram maus e de que seu Deus castigaria os homens pelas maldades contra os outros. Até hoje se pratica esse comportamento nas igrejas. Os líderes religiosos tentam controlar as pessoas pelo medo. O conceito de pecado contra Jeová, o eterno e infinitamente poderoso Criador, era um hábil e poderoso método de controle das pessoas. As crenças da igreja são uma trágica farsa de tudo que tentei ensinar às pessoas na Palestina. Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado e no castigo na forma dos 10 mandamentos. Moisés disse que Deus deu a ele os 10 mandamentos e que se os israelitas os desrespeitassem, teriam que sofrer o castigo. Em alguns casos, isso significava a morte por apedrejamento. E ensinou que, se desrespeitassem as leis, estariam pecando contra seu Deus. A verdade exata é que Moisés foi ao monte para rezar, pedindo um meio para controlar os israelitas rebeldes. Em resposta àquela oração, recebeu por inspiração os 10 mandamentos, dados a ele para ajudá-lo em sua tarefa de dirigir os israelitas sem perigo em sua jornada no deserto com o menor grau de confusão. Religiosos aceitam e creem de todo o coração em um Deus que, segundo dizem, instruiu Moisés a engajar-se em comportamentos agressivos e massacres ao conquistar a terra prometida. Esta era uma terra bela e produtiva, que foi arrancada sem piedade de um povo trabalhador, assassinado aos milhares. Isso foi considerado como a coisa certa a fazer, uma vez que Deus tinha prometido para eles uma terra bela na qual se estabeleceriam. Até hoje os religiosos creem que, como Deus falou com Moisés, deve ter sido Deus quem decretou o derramamento de sangue. Em sua Bíblia há muitas descrições semelhantes e horrendas sobre guerra e derramamento de sangue e são consideradas permissíveis, justas e corretas, porque se acreditou que Deus ordenou a eles ir para a guerra contra os gentios. Você pode perceber na história dos judeus o desenfreado impulso do ego, no qual inclusive Deus é usado para isentá-los de toda a responsabilidade. No momento de exaltação do próprio poder, tornou-se permissível e justo ignorar os 10 mandamentos e realizar um extermínio em massa. Eles acreditavam não estar cometendo nenhum pecado, pois o massacre tinha sido ordenado por Deus. Que Deus! Você pode perceber porque era necessário que eu nascesse na Palestina e vivesse entre os judeus, em um esforço para ajudá-los a ver que suas crenças e práticas tradicionais eram totalmente contrárias à natureza da consciência divina que verdadeiramente havia dado a eles o ser? Através dos séculos, os homens lutam com o conceito de pecado. Muitas pessoas sinceras ficam aflitas com a maneira pela qual ofendem a Deus e rezam pedindo seu perdão. Há muito tempo sacrificavam um sem número de animais no Templo de Jerusalém para apaziguar a Deus, na esperança de escapar das consequências de seus pecados. Desde aquela época, inumeráveis livros foram escritos sobre o tema, expressando pesar e horror por ver o estado da alma dos homens, indicando a mudança de comportamento pelo açoitamento com chicote para torturar a carne e fazê-la pagar pela maldade do pensamento, palavra ou ato. Muitos desses livros foram aplaudidos pelos cristãos em toda a Europa e guardados em arquivos de instituições religiosas. Esses livros prendem as pessoas à antiga personagem de Jesus, pregando a salvação do homem do castigo de seus pecados por meio de minha morte na cruz. Como já expliquei, estas crenças são fisicamente impossíveis e contrárias aos fatos da criação. Nenhuma divindade superior exige o pagamento pelos pecados. Este é um conceito inteiramente humano e pagão. Qualquer tipo de derramamento de sangue com o propósito de realizar ritos religiosos é paganismo. O que a Igreja Cristã tem apresentado aos seus seguidores é uma versão glorificada do paganismo. Quando as pessoas tornam outras infelizes, de um modo ou de outro, estão criando seu próprio futuro em retorno. Não como retribuição, mas como uma atividade consciente de criação.
Portanto, é uma questão de urgência combater fortemente essas crenças no pecado e na salvação por minha morte na cruz e a substituição pela compreensão espiritual que está sendo fornecida a você nestas cartas. Então, essa primeira parte a gente vai estar encerrando aqui. Quem gostaria de começar a falar, fiquem à vontade. Christian, na verdade, era controle, né, o que eles queriam. Sim. Então, sim, exatamente. Né? Como ele fala aqui, né, foi uma maneira que Moisés ele recebeu por inspiração os 10 mandamentos, né, que são realmente leis divinas, digamos assim, né, mas que na realidade foi mandada para que ele pudesse atravessar o deserto de uma forma tranquila, né? Sim. E isso foi colocado como uma forma na crença de que estava pecando contra Deus e era uma justificativa para assassinato e para um monte de coisa, né? Era uma forma... e até hoje se mata em nome de Deus, né? Imagina. Sim. Naquela época. Exatamente. Pode falar, Lauro. Eu estava aqui pensando a função social do seu pecado. Se as pessoas não tivessem medo, assim, não haveria um caos social? Sim, exatamente por isso que as leis vieram, né? Na realidade, sim. Tem uma carta, eu não sei se é na carta 5 ou na carta 4, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Que ele já fala sobre o pecado. Boa noite, Regina, seja bem-vinda, antes para já dar as boas-vindas. E ele fala exatamente sobre isso, né? As leis existem para proteger os homens deles mesmos, né? Sim. Então, tá entrando mais uma pessoa aqui, acho que deve ser a Aline, ela mesma. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. O ruim é que deturpam Deus, né? Acabamos a leitura agora do primeiro trecho, tá? Hoje vão ser 3 trechos, tá? Então a gente leu a primeira partezinha aqui. Então, Laura, pode falar, você comentou... A única coisa ruim é que deturpam a beleza de Deus. Exatamente, porque eles acabam colocando tudo em nome de Deus, né? Sim. E isso não foi só naquela época, né? Se a gente decretar, depois que a Bíblia foi institucionalizada, né? Na época de Constantino, logo depois veio a perseguição dos judeus, veio a perseguição, né? dos próprios cristãos, de alguns que falavam diferente do que a igreja pregava. Veio a morte na fogueira das bruxas também, que era um decreto de Deus. Então, tudo isso veio como uma forma de controle, mas já totalmente institucionalizado, né? Hoje o que a gente sabe sobre a queima na fogueira, né? Tanto das bruxas, na realidade eram mulheres. Isso veio com 2 propósitos muito fortes, né? Veio por uma porque as mulheres tinham, principalmente as mulheres, elas têm esse dom elas têm o dom principal, que é o dom da criação, né? Elas são responsáveis pelo maior dom que um ser humano possui, que é o dom de gerar um filho, né? Então veio como uma forma de controle do feminino até, porque as mulheres tinham não só esse dom, como elas tinham também o dom da cura, né? E quando veio essa questão da morte na fogueira, veio como uma usurpação totalmente dos direitos das mulheres, né? As mulheres passaram a ser perseguidas aí no mundo todo, então isso veio muito forte desde aquela altura, né? Foi digamos que a finalização do famoso sagrado feminino, né? Foi onde as mulheres mais ainda se tornaram um objeto na mão dos homens, né? Principalmente com a questão das fogueiras, que era principalmente as mulheres que eram perseguidas, né?
E dali veio tudo a famosa medicina moderna, né? Quando você tem essa perseguição nas mulheres, você tem a perseguição dos maiores dons, foram cada vez mais perseguindo, até essa institucionalização da medicina moderna, né? Que acabou com toda a medicina verdadeira, que é a medicina trazida com a sabedoria ancestral das ervas, das curas pela natureza, né? Então hoje, e muita gente aplaudia isso, né? Então é o que ele chama aqui de paganismo, né? E quantas coisas não vieram depois disso, né? Todos os hereges, a perseguição a queima da biblioteca de Alexandria, tudo como uma perseguição aos ensinamentos considerados falsos, né? E a igreja justificava tudo isso como que era obra de Deus. Mas, como você falou, se as leis não existissem, talvez a sociedade seria um caos, isso é fato. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso foi utilizado como um controle muito acima de tudo isso. Se a gente for reparar nas leis institucionalizadas pelo Supremo, pelos políticos, a gente percebe que não mudou nada. As leis são feitas para proteger eles de tudo. Sim. Acabou virando um controle extremo, né? Uhum. Moema, queria falar um pouquinho, Moema? Olha só que a igreja usou muito isso aí para ela, né? Sim. A igreja foi a que mais colocou medo, é a que mais fazia tudo em nome de Deus e fez assim, a maior desgraça que fez, né? Sim. E vocês podem perceber que toda vez que Cristo cita Deus na leitura, ele coloca entre aspas, né? Ele coloca sempre entre aspas, né, para deixar claro que é um figurativo, né, que usaram muito o nome de Deus para fazer várias coisas, né. A gente até comentou na semana passada, né, do derramamento de sangue, né, quando os judeus chegaram na Palestina, e isso é feito depois em diversos momentos, né, dos judeus perseguindo os gentios e sempre utilizando o nome de Deus que mandou eles para a guerra, e isso é feito até hoje, né. Como a Janei colocou, né? Todas as guerras que ocorrem no Oriente Médio é uma justificativa que Deus mandou eles para a guerra, né? A Guerra Santa, né? Tanto os judeus usam como fugiu o nome, mas caramba, os seguidores de Maomé, me fugiu o nome deles, também usam, né, esse termo de guerra santa, né, que Deus manda eles para a guerra para combater os judeus, né, então é usado pelos dois. Me fugiu o nome deles. O Islã. Os islâmicos, tem um nome específico, né, mas o Islã usa muito o nome de Deus da mesma forma, né, então, para ver como é totalmente distorcida essa imagem. A gente falou bastante da figura de Javé e de vários outros deuses que eram usados no Velho Testamento, né? Que pessoas que eram vistas como Deus. Pessoas não, né? Entidades que eram vistas como Deus. Beth, quer comentar alguma coisinha, Beth? Não, eu ia falar se seria dos gentios, porque eu lembro desse termo sempre quando falava do outro que você estava dizendo. Sim, os judeus perseguiam os gentios, era isso mesmo. Isso. Que na realidade os gentios nada mais são do que os próprios, são os islâmicos, né? Na realidade acabaram formando o povo islâmico, né? Os muçulmanos? Os muçulmanos, perfeita colocação, era essa palavra que eu queria utilizar, né? Eram os muçulmanos. Certo. Exatamente. Então naquela época os muçulmanos eram denominados os gentios? Eram que eram considerados gentios, né? Eram os povos ali do Oriente Médio que não eram os judeus, né? Na realidade existiam os judeus e os gentios
os gentios deram origem a todo o povo islâmico, né? A toda a raça, toda a religião muçulmana, né? Sim. E depois surgiu os cristãos ali no meio, né? Na realidade, os cristãos nada mais é do que uma derivação, né, dos judeus, né? Que na realidade surgiu Cristo, né? Que era um judeu, né? Mas falando sobre as verdades da existência, e que daí surgiu pelos homens a igreja cristã, né? A igreja cristã nada mais é do que uma evolução uma evolução, podemos dizer, não sei se a evolução é a palavra correta, né? Mas ela é uma ramificação do povo judeu, né? Tanto que quem pega a Bíblia completa, né? Que é a Bíblia a igreja evangélica usa só o Novo Testamento, né? A igreja católica ela usa a Bíblia completa, e a Bíblia, o Antigo Testamento é a história dos judeus, né? A história do povo judeu. Então a igreja cristã surge, né? Todos eles, né? Todos os 12 apóstolos, né? Os apóstolos de Cristo eram judeus de criação, né? Nossa, e assim, eu fico pensando, né? É uma fé que as pessoas tiveram, né? Durante todo esse período, sem nenhum raciocínio, né? Sem nenhum questionamento, uma fé cega, né? Sim. E hoje em dia ainda existem pessoas que seguem essa fé cega, né? Sim, que é como Cristo coloca aqui, né? Um dos 10 mandamentos é não matarás. Se você pegar os judeus, eles não reconhecem Jesus, né? Embora hoje já tenha uma parte dos judeus que reconhecem a figura de Jesus como Messias, né? Tá tendo uma mudança muito legal lá nesse ponto, né? Mas eles né, os judeus raiz, digamos assim, eles não reconhecem Jesus como Messias, mas reconhecem Moisés com os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos é não matarás, mas mesmo assim, quando Deus manda, como ele coloca entre aspas, eles matam, né? Como eles atacam firmemente, né? E então ele fala até aqui, né, no trecho, quando ele coloca aqui, né, até hoje os religiosos creem que, como Deus falou com Moisés, deve ter sido Deus quem decretou o derramamento de sangue. Em sua Bíblia, muitas descrições semelhantes e horrendas sobre guerra e derramamento de sangue são consideradas permissíveis, justas e corretas, porque se acreditou que Deus ordenou a eles ir para a guerra contra os gentios. E aí é onde ele fala, né? Você pode perceber na história dos judeus o desenfreado impulso do ego, no qual inclusive Deus é usado para isentá-los de toda a responsabilidade, né? Ele questiona exatamente isso, né? Que foi justo ignorar os 10 mandamentos quando era conveniente para o ego deles. E até hoje isso né? Quando Deus manda, tá tudo certo. Lá entre eles, né, nas famosas guerras santas, que tem várias acontecendo simultaneamente, embora o que mais a gente conhece é Israel e Palestina, né? Ainda tem várias outras microguerras acontecendo, né, em vários lugares do Oriente Médio, inclusive na África, né, em vários lugares tem perseguição aos cristãos, tudo mais. São as guerras que não são tão faladas, mas dizem que existem mais de 50 guerras micro acontecendo, né? Dentro de países aí, como no Sudão, por exemplo, e vários outros lugares. Alguém quer comentar mais alguma coisinha dessa primeira parte? Com certeza, porque aqui nós não estamos numa guerra. Sim. Não deixa de ser uma guerra, você concorda comigo? Sim. É uma guerra... Parece que morre mais gente do que na própria guerra. Sim. Fora as guerras contra tráfico, as guerras contra várias outras que acontecem aí no México, na Colômbia, em vários outros lugares aí. Sim.
Alguém queria fazer mais algum comentário desse primeiro trecho ou vamos ler o segundo? Eu queria complementar, no século XVII surgiu na Igreja Católica o tal de um bispo Jansen, o jansenismo, que era o desprezo total pelo corpo. Então, para matar os desejos, acho que sexuais, não sei, eles se açoitavam, né? Sim. Açoite. Então, padres, freiras, era comum entre eles se açoitarem por desprezo ao corpo. Inclusive, até nem comungavam, se negavam a colocar Cristo no corpo devido ao desprezo ao corpo. É quando Cristo fala aqui, né, desde aquela época, inumeráveis livros foram escritos sobre o tema, expressando pesar e horror por ver o estado da alma dos homens, indicando a mudança de comportamento pelo açoitamento com chicote para torturar a carne e fazê-la pagar pela maldade de pensamento, palavra ou ato. É o jansenismo. Sim. No livro Código da Vinci tem inclusive naquela seita obscura, que é o Opus Dei. É a Opus Dei, né? A Opus Dei que coloca, né? Que é quem persegue o Santo Grau lá, né? Que protege e tudo mais, né? E tem um dos padres lá que ele é totalmente marcado, né? Que é quem faz a perseguição e continua a parte da matança ordenado pelos bispos, pela sociedade secreta, né? E dizem que todas essas sociedades verdadeiramente existem, né? Existem e continuam em plena prática ainda, né? Ainda existem, sim. Sim. Mas é isto. Então, tudo isso é como Cristo define aqui, é uma versão glorificada do paganismo. Naquele canal do History Channel, lá tem vários, fala os mistérios bíblicos, né? E mostram muito esse lado da Bíblia, né? Esse lado obscuro. Sim. E muitos são até ali arcebispos que estão dentro do Vaticano, né? Sim. Assim como dizem que dentro da dizem que a Biblioteca de Alexandria tacaram fogo, né? Mas na realidade todo o tesouro que tinha ali foi retirado antes e está tudo na Biblioteca do Vaticano. Então todos aqueles conhecimentos sagrados encontram-se tudo lá na Biblioteca do Vaticano. Dizem que aí são espiritualistas que falam, né? Que tem lá uma vasta coisa, inclusive sobre a existência de seres extraterrestres, tudo mais, que tudo é de conhecimento da alta cúpula do Vaticano, que é um dos maiores segredos que eles guardam, né? Por isso que a aparição de naves, a aparição de seres aí, como está prometendo-se muito agora, né? Nessa época, é uma das coisas que, se aparecer, pode derrubar completamente as igrejas, né? Que entre os eventos citados, né, para toda nessa fase que nós estamos vivendo, alguns falam sobre os 3 dias de escuridão, outros falam sobre a revelação dos extraterrestres, né, que tem um efeito tão devastador quanto o outro para a sociedade como um todo, né, porque alguma coisa vai acontecer que vai ser a quebra aí de toda a Matrix, né, do sistema financeiro, do sistema religioso, do sistema econômico como ele é hoje, né? Que quando começar a aparecer tudo vai acabar com tudo isso daí, né? Estamos prestes a ver esta revelação. Esse prestes não sabemos se é já, se é daqui a um tempo. Mas falando em extraterrestre, vocês viram que vai ter um lançamento de um filme do Spielberg no dia 11 de junho, acho que é o lançamento oficial, que é o dia D, que ele vai falar sobre exatamente a revelação extraterrestre, né? E o Spielberg segundo dizem também, ele é uma pessoa que ele recebe mensagens, né? Tanto que ele vem preparando a humanidade há muito tempo com todos os seus filmes aí, desde o Contato Imediato de Terceiro Grau, que foi o primeiro, depois veio o ET, o extraterrestre, e esse dia D está vindo, e está vindo pelo jeito com muitas surpresas, mas ninguém está sendo guardado a 7 chaves mesmo aí, né? Por mais que ouçam, mas vai vir coisa de canalização, vai vir coisa
bem bacana aí sobre essa revelação. Aguardemos o que vem. Mas dizem que é uma preparação para a humanidade e para tudo que está vindo. Inclusive, uma das absurdas preocupações da Igreja Católica é como catequizar os extraterrestres. Pois é. Veremos. Eles nem imaginam que eles são muito mais avançados espiritualmente do que nós. Né? Sim. Tecnologicamente, né, principalmente. Em tudo, né? Espiritualmente, tecnologicamente, mentalmente. Mas é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa dessa primeira parte ou vamos continuar a leitura? Podemos continuar? Sim. Bom, para a Aline e para a Regina, a gente vai começar. Vocês estão com livro ou com PDF? Livro. Livro? Eu tô com livro também. Livro? Que página que está no livro, Janei? Você que pode... 235, no primeiro e segundo, nós vamos no terceiro parágrafo. Isso, quando as pessoas... Não, antes de abandonar o assunto, né? Antes de abandonar o assunto das doutrinas religiosas. O Christian, no PDF, porque eu subi o texto, aí eu acabo perdendo. No PDF é na 152. É o 5º parágrafo. Uhum. Podemos começar? Sim. Então vamos lá, para a segunda parte da leitura. Antes de abandonar o assunto de doutrinas religiosas, quero deixar claro que, através dos tempos, alguns buscadores espirituais na igreja cristã purificaram suficientemente sua consciência para adquirirem uma forte consciência do poder que eles chamam Deus, e acabaram por reconhecer que a igreja não ensina a fonte do ser. Porém, somente uns poucos evoluíram espiritualmente o suficiente para irem além dos parâmetros das crenças religiosas e sentirem o influxo do poder, uma vez que a grande maioria das pessoas só pode conceber a verdade por meio de uma terminologia terrena. Eu, o Cristo, tenho que dizer que até este momento, nenhum dos santos nem sequer vislumbrou a realidade da criação e a verdade por trás do comportamento humano, como eu estou apresentando agora para você. Sem dúvida, chegou o momento em que deve ser dita a verdade sobre o pecado e o comportamento humano e o que as pessoas estão presentemente fazendo ao mundo e a si mesmas, com a condição de que você tenha abandonado completamente os mitos seculares da doutrina religiosa e esteja agora ansioso, receptivo e de boa vontade, abrindo completamente seu coração às realidades da existência. Se não for assim, então o que tenho a dizer não terá nenhum sentido para você. Acredite-me, você não pode misturar as suas velhas crenças religiosas com a verdade da existência. Se tentar fazê-lo, pode estar seguro de que não estará vendo a verdade, mas apenas a sua própria adaptação do que pensa que aprendeu com estas páginas. Se você continua a busca pela verdade da existência, mas permanece em um estado de divisão de convicção, pode continuar a buscar, mas com um grande custo para si, despedaçado pela indecisão, pelo medo e por uma contínua incapacidade de perceber o verdadeiro significado do novo ensinamento. Suas percepções e evolução serão parcialmente obscurecidas por mensagens originárias do antigo condicionamento de sua mente consciente e subconsciente. Talvez você não perceba a enormidade de tal problema neste momento, porém é um problema enorme porque as suas profundas crenças atuais são a sua verdade atual, sobre a qual você constrói a sua vida. Elas são a sua realidade. Suas convicções e crenças fortemente enraizadas podem ser completamente ilusórias. Porém, se você crê inteiramente nelas em seu subconsciente, elas se tornam absolutamente reais para você. Mesmo que essas novas ideias que contradizem as suas crenças possam chamar a sua atenção, a sua consciência estará dividida e trará a você tremendo mal-estar e angústia. Lembre-se, a sua consciência é o tecido com o qual você elabora a sua vida. Este tecido de consciência é a base de cada resposta sua para cada coisa que ocorre em sua vida mental, emocional e física. Sua consciência é sua realidade. Esta afirmação pode expressar-se de duas maneiras e ambas são a verdade de sua existência.
Sua consciência cria sua realidade, sem distinção de quais sejam os feitos de sua vida terrena. Quando as pessoas acreditavam que a Terra era plana, tinham medo de aventurarem-se demasiado longe nos oceanos, pois temiam que o barco caísse pelas bordas. As pessoas que acreditavam em uma Terra plana viviam segundo essa crença. Quando Galileu disse que a Terra era redonda, foi considerado um herege. Porém, sua percepção da circularidade da Terra permitiu que os marinheiros adquirissem uma nova visão do mundo e empreendessem viagens para descobrir o que havia do outro lado do oceano. Foi necessária uma mudança de suas crenças para tornar isso possível. Você está em uma situação semelhante com respeito a essas cartas. Aqueles que as desprezam e as ridicularizam são como as pessoas que acreditavam em uma terra plana e que tinham medo de cair pelas bordas, se navegassem demasiado longe de seu ambiente conhecido. Seus horizontes são seriamente limitados por suas falsas crenças. Assim, os horizontes daqueles que creem que o mundo é sólido também são severamente restritos. Dia após dia lamentam e se afligem pelas desgraças que desabam sobre o mundo, crendo que não existe nenhuma escapatória. Porém, as pessoas que puderem captar e dar as boas-vindas à verdade da consciência que atualmente estou apresentando ao mundo serão como aqueles que perceberam que poderiam viajar sem limites pelos oceanos em todas as direções, com a condição de que tivessem a vontade de empreender tal viagem. Portanto, seu estado de consciência é o que você deve considerar como o mais importante em sua vida, não as suas relações, posses ou posição na vida. Cuide de sua consciência e todas as bênçãos em todos os aspectos de sua vida virão a você. Por meio de sua consciência você se alimenta de amor, harmonia, alegria e beleza interior, até em um beco de um bairro pobre. Com tal consciência você será removido das ruas do bairro pobre para um ambiente mais compatível com seu estado interior. É assim que se sai de circunstâncias desagradáveis. E a segunda parte da leitura a gente vai encerrar exatamente aqui. Quem quiser falar pode ficar à vontade. Hoje eu estou representando mais duas, né, Christian? Sim. O Christian. De novo as crenças, né? Sim. Então você vê essa parte que eu achei muito interessante. A sua consciência é o tecido com o qual você elabora a sua vida, né? Quer dizer, tudo está dentro da gente, né? Sim. E a sua consciência é a sua realidade. Então volta lá no começo do livro, né? Sim, exatamente. Pode falar, quem gostaria de comentar, pode comentar. Perfeito comentário, Janei. Eu sei que sou um com Deus, né, que sou Deus, tenho os poderes, mas foram tanto tempo de crenças dessa dicotomia, dualismo, né, que eu não sei o quanto na prática eu pratico isso, essa intimidade, essa união. Eu me vejo eu e Deus, eu como co-criador da minha realidade. Mas estou a caminho, viu? Eu sei que estou bitolado, mas estou me abrindo. Sim, sim. É um passo mas a passo. Pode falar. Eu acho que a grande questão é que, assim, a consciência é uma coisa que a gente... Mas e o inconsciente é a maior parte, né? Daí que está tudo enraizado nisso, né?
E aí a gente não tem essa consciência, por isso que a gente não tem o controle. Sim, sim. Quantas coisas espontâneas a gente não fala, assim, que a gente percebe que a gente ainda está... Às vezes a gente vai falar uma coisa, vai fazer uma coisa, né, que, assim, será que Deus vai gostar? Quantas vezes, inconscientemente, a gente ainda não age dessa forma? Por quê? Porque existem essas crenças que foram colocadas lá dentro durante muito tempo, né? Uhum. O que Deus vai achar se eu fizer isso, né? Tipo... Será que eu estou pecando contra Deus? Sim. Ô, Christian, eu vivo uma situação assim, sabe? Na escola, porque era muito comum a gente falar, olha, Papai do Céu não gosta, ou até o termo mesmo, né? Olha, Deus não gosta. Então, por vezes a coisa parece que vem assim, só que eu consigo já segurar, mas é como se ela estivesse ali na ponta da língua para sair. Então, assim, o pensamento tá ali, né? Uhum. Porque são crenças que a gente adquiriu, né? E que, de fato, para a gente modificar tudo isso, é bem complicado, assim, né? Não é complicado, eu acho, assim, que é demorado, né? Sim, sim. Bem demorado. Sim. Então, eu diria, Betinha, que é um trabalho. Uhum. É um trabalho de autoconhecimento, né? Por isso que faz a diferença, né? Sim. Sim. Esses dias a moça que trabalha aqui comigo, né? Ela meio que participa indiretamente de tudo que a gente conversa aqui. Eu vou conversando com ela, porque ela tem criança pequena, tem uma vida corrida, então não consegue acompanhar, mas ela tem ouvido os áudios das cartas, né? E aí esses dias ela veio me perguntando assim, que eu achava que o menino dela já está em idade de fazer catequese, catecismo, e os amiguinhos todos estão fazendo, e aí ela não sabia assim, né, o que ela fazia, né? E aí eu falei, olha, se a gente for pensar de tudo que a gente está vendo nas cartas, né? De repente ele vai ser 2 trabalhos, porque aí ele vai começar a criar essa crença que ele ainda não tem, para lá na frente ele ter que desconstruir isso, Sim. Né? Então é meio complicado, mas ela não acho que não conseguiu sair dessa situação, né? Porque ele tá pedindo muito. E aí hoje ela ainda comentou isso e eu falei assim, nossa, eu não me vejo nessa situação, assim, de acreditar numa coisa e de repente encaminhar meu filho ou qualquer que seja para aquilo que eu realmente hoje compreendo que não é mais o caminho, né? Sim. Mas que era uma escolha dela, né, na verdade, porque ela é responsável pela criança, é uma escolha dela, né? Então, mas é difícil falar não, né? Sim, sim. Principalmente, eu penso assim, quando agora a Janei falou é trabalho, porque é trabalho também, por exemplo, para uma mãe, para uma família que tem criança, né, que tem esse conflito, porque se ela não direcionar para a igreja, ela vai ter que ser o caminho da espiritualidade. E nem sempre a família está disposta a esse trabalho, né? De desenvolver essa espiritualidade. Então, joga para a igreja. Como muitas coisas também, os pais hoje em dia jogam para a escola em termos de educação, não é conceitos, me fugiu a palavra agora, mas da pessoa ter, assim, a construção desse caráter fica na mão do professor de construir, né? Por quê? Porque a família não quer ter esse trabalho, não está, assim, às vezes preparada para isso, enfim. Então,
eu acho que é mais uma questão assim de você estar consciente de toda essa questão e arregaçar as mangas, né? Sim. Às vezes é mais fácil delegar para o outro fazer aquilo que você acha que você não consegue. Sim, sim. Para ver como a Matrix está institucionalizada, né? É um controle que vai pegando por todos os pontos. E aí vem uma pressão, como a maioria ainda é inconsciente, né? Podemos chamar assim, ela está naquela robotização, né? Tem que pôr na catequese para educar, e aí vem a pressão de que todos os amiguinhos estão e ele não está, né? Então é aquela forma uma... Ainda que no caso dela, a pressão é dos amiguinhos da escola, mas eu conheço assim pessoas que a pressão é da família, né? Sim. Então os meus netos têm que fazer catequese, né? Enfim. É bem complicada essa questão. Sim. Bem complicada. Sim, muito. Sim. Não, é bem difícil mesmo, né? É bem difícil mesmo, né? Uma das coisas que me vem muito, já assim, quando eu comecei a fazer das cartas, logo no começo, assim, né? Uma coisa que me veio, assim, é que eu vejo no futuro, né? Isso acontecendo, né? Pequenos grupos se reunindo para ensinar conceitos das cartas, né? Pode ser baseado nas cartas para as crianças, né? Sim. Começar que a criança que começa a aprender sobre a verdade da existência, sobre as leis da existência, sobre o conceito real, né? Já cresce com já vai crescer com uma mente totalmente liberta, né? Sem essas crenças religiosas, que é uma das que mais prendem realmente, né? Sim. E assim, né? Eu não sei, Christian, quando você fala disso, né? Desses grupos, assim, né? Para crianças, isso seria desvinculado de qualquer, vamos dizer assim... De qualquer doutrina religiosa. Sim, né? Sim. Porque a tendência, segundo o próprio Jesus fala aqui nas cartas, quando esses conceitos estão sendo cada vez mais difundidos. Mas a hora que acontecer alguma coisa, tipo, vamos supor, a aparição dos alienígenas, que quebra alguns dos alicerces da igreja, as pessoas começam a questionar a veracidade de tudo, né, do que estão falando. Então, quando começa o questionamento, é onde começa a abertura. Então, começa a cair as doutrinas religiosas como um todo, e aí tem que vir um ensinamento mais espiritualista, mais livre, né? Que é a conexão direta, que ninguém precisa de intermediário, né, para Deus. Ninguém precisa de uma igreja. Quando você cresce com a crença da autorresponsabilidade, que você é responsável por tudo, que na realidade, como Cristo fala aqui, qual que é a mudança de conceito do pecado? Deixa eu ver só o tempo aqui que a sala está para acabar. Qual que é a mudança de crença no pecado? Não é que a pessoa pode errar, não é que quer dizer, ela é permitida ela errar, ela não está pecando contra nenhum Deus se ela errar, mas o erro faz parte do processo de aprendizado. E ela fazendo mal para o outro, o mal vai voltar para ela. Isso é a lei do retorno, a lei de causa e efeito, né? Então, quando as pessoas começam a criar a autorresponsabilidade, isso vem desde pequeno, ensinando uma criança que ela não deve fazer para o outro, que ela não gostaria que fizesse para ela, que se ela prejudicar alguém, esse alguém pode prejudicar ela no futuro. Na realidade, você não está falando que é alguém que vai te punir. Na realidade, você vai receber tudo em retorno de acordo com as suas ações. Então, você passa por uma autorresponsabilidade muito forte. Então, se você está prejudicando alguém, se você está traindo, se você está brigando, se você está batendo, você vai receber tudo isso de volta. Você vai bater, alguém pode te bater. Você vai roubar alguém pode te roubar, alguém pode te matar porque você está roubando. Na realidade, você está vendo que é tudo ação e reação. Então, não é um Deus que está punindo aquela pessoa e mandando alguém matar ela porque ela errou. Não, é uma reação de tudo. Então, quando a pessoa cresce vendo que é ela quem está criando o próprio futuro, aí muda completamente o conceito, é a autorresponsabilidade. Por isso que o retorno é muito mais forte quando você já tem consciência, porque você está consciente do erro que você está cometendo. Então, o retorno acaba sendo muito mais forte, né?
Dei o aviso aqui de 1 minuto. Vamos trocar de sala antes que derrubem com a gente falando no meio? Pronto, estamos de volta. Entendi. Quem gostaria de... Bom, então a gente estava comentando, né? Então, na realidade, essa mudança que tem que começar e tem que começar. Quanto mais cedo começar, né? Se eu conseguir educar uma criança dessa maneira, né? Muito mais... A criança já vai... vai se desenvolver um adulto sem crenças, né? Então, o ideal mesmo que eu acho, né? Seria não colocar a criança em nenhum tipo de religião. Eu acredito. Eu acho que o que mais se aproxima hoje, né, das religiões, a que mais se aproxima hoje seria, eu ainda acho que é o espiritismo, que é o que mais tem conceitos abertos, tudo mais. Embora também existam dogmas, tudo mais, né? Então tem que colocar naquelas que são bem abertas, né? Sim. Nem todos os centros espíritas são evoluídos, digamos assim. Exatamente, é isso que eu falei, ainda nem todos dá para colocar, porque tem muitos que têm muitas crenças e muitos dogmas. O ideal é uma espiritualidade livre mesmo, né? Que pra gente é bem complicado, pra gente que eu falo, para nós adultos, que nós estamos bem nesse meio da transição de tudo isso, né? Criando uma consciência numa sociedade que ainda está totalmente enraizada em velhas crenças. Nossa, tem alguma... Agora é uma época bem difícil, não dá para direcionar nada, né? Porque está tudo mudando, tudo, sim. De uma hora para outra muda tudo. Sim, sim. Até educar uma criança, a gente está questionando aqui, o que a gente vai fazer para educar uma criança? Se for pensar, até as escolas, assim, o que é ensinado nas escolas hoje é complicado, né? Assim, tem muita coisa que a gente percebe. Por exemplo, ainda se for pegar os ensinamentos da escola, ainda vai falar do descobrimento do Brasil com todas aquelas coisas. E assim, quem já tem consciência sabe que aquilo foi um massacre. E aí você vai falar o quê? Mas você sabe, Christian, que a gente tem recebido, assim, tem assistido, assim, formações, nós tivemos uma há 2 semanas atrás, né, de grupos indígenas, né, trazendo todas essas questões, né, do que a gente de fato deve transmitir para os alunos, né, começar a desmistificar tudo que foi escrito e que era transmitido como conteúdo, né? Sim. E na verdade a história é mentirosa, né? Sim. Então já existe todo um trabalho em volta disso, né? Para desmistificar tudo isso, né? Que o Brasil não foi descoberto, que ele foi invadido e por aí afora, né? Então, assim, a tendência... Nossa, até me arrepiei. A tendência, de fato... antigamente eu não tinha, assim, essa esperança, assim, de mudança, sabe? Hoje eu tenho uma esperança, assim, muito grande de que tudo está caminhando e eu acredito até que dá a impressão que de uma forma rápida, né? Que assim, que nem a gente aqui, né? A gente está num grupo pequeno, mas a gente não faz ideia de quantos grupos pequenos estão fazendo o que a gente está fazendo. Sim. Né? E que essa consciência, ela está crescendo, né? Eu penso assim, eu falo por mim, sei lá, se eu for parar e pensar, até 1 ano atrás, eu não acreditava em extraterrestre, né? Para mim era tudo mentira, né? Hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente. Não tenho ainda muito estudo, muito conhecimento, mas já é uma situação assim que realmente eu entendo como verdade, né? Algo desconhecido, mas real, né? E eu acredito que as coisas vão se expandir. Sim. Que assim, né?
nós, como, né, eu acho que é bem isso mesmo, né? Os grupos ainda são muito pequenos, então a gente tem essa sensação que ainda é muito pouco, né? Sim. Mas eu acho que a consciência vai expandir, não vai demorar muito. A gente estava falando de livros, né? O Lauro falou lá do livro Conversando com Deus, do volume 2 e volume 3, né? Eu vou falar dos dois livros que eu conheço, né, por leitura. O Conversando com Deus, volume 1, ele fala de Deus mesmo, né? Tipo, mostra quem é Deus, né? Tipo, e ele fala de tudo, quebra muitas crenças do que a gente faz, do que é bom, do que é mal, fala do sexo, fala de muita coisa e vai quebrando várias barreiras que tem de crenças mesmo, né? Mas é tudo relacionado a pessoa, né? É você com Deus, é a sua maneira de ser. O volume 2, se eu não me engano, ele fala ele fala sobre o comportamento como sociedade e o outro ele fala de uma expansão sobre o futuro. Então ele fala como vai ser a educação no futuro, como serão as sociedades no futuro, como é a educação em sociedades evoluídas. Eu até vou mandar o volume 2 e o volume 3, mas eu até comentei com o Lauro no início, né, aquele que pediu os livros, mas a tradução dele não está legal, é uma tradução de português de Portugal, parece que tem frases desconexas. Mas o Lauro conseguiu achar o livro numa livros usados sendo vendidos. Então vai ser uma leitura que vai expandir bastante para esse lado, para ter essa visualização de uma sociedade futura. E fala até de outros mundos, tá? No livro 3 ele avança bastante. E o livro de Telos, né, o livro também que eu sempre cito, né, que fala da sociedade, dessa sociedade de quinta dimensão, né, dos intraterrenos, sobreviventes de Lemúria, eles falam como é uma sociedade de quinta dimensão. E eles falam de como eles educam as crianças, como é gerado filhos, fala de um monte de coisa. E ele fala exatamente o que é ensinado nas escolas deles. Então é muito bacana, assim, que você começa a ter como base e vê que faz total sentido, né? Ele fala, o que é ensinado? É ensinado matemática, é ensinado ciências, só que mesmo as ciências hoje em dia, se for pegar os livros tão desatualizados, que é tanta coisa nova surgindo, que é impressionante. Então, mas é ensinado matemática, é ensinado ciências, é ensinado artes para desenvolver a criatividade das pessoas, é ensinado a comunhão com a natureza. Então as aulas são muito feitas em comunhão com a natureza para ensinar toda essa troca que existe com a natureza. Então ela é uma coisa muito mais ampla e assim e é o que interessa para a pessoa. E ninguém é obrigado a escolher que futuro, que profissão vai ter. Como isso vai acontecer com nós humanos também, né? Como o corpo ele não é feito para se degradar, né? Quando você chega numa quinta dimensão, pelo menos na cidade de Telos, eles vivem milhares de anos. Então os pais mesmo, quem é responsável pela criação dos filhos não são os pais, são os anciões da cidade, da comunidade, que ensinam. E os pais, porque os pais estão naquela fase de realmente de trabalhar, de desenvolver, de tudo aquilo. Mas existe toda é um conceito isso. E no Conversando com Deus também fala sobre isso, né? Então quem vai ensinar a história para essas pessoas? São os anciãos, são as pessoas que têm todo o conhecimento da história. Sem contar que a gente não vai ter a limitação dos véus, né? Então a gente vai lembrar de muita coisa do passado, a gente vai lembrar de muita coisa. Então é totalmente diferente o conceito. O que é complicado nessa fase que nós estamos é exatamente isso, porque a gente está vivendo exatamente o momento de transição, né? Esse momento que está sendo... que nós estamos ganhando consciência, mas estamos vivendo numa sociedade onde a maioria ainda não tem a consciência e está dentro de uma matrix que logo mais vai deixar de existir, né? Mesma maneira como se lida com o dinheiro, a tal da economia, né? Tipo, hoje o que já é muito questionado, e para mim isso é um fato, na realidade a escravidão não acabou. A gente virou escravo de outra coisa, uma pseudo-liberdade. Todo mundo é escravo do dinheiro, é escravo do trabalho. A grande maioria da população está nessa roda que não sai nunca.
Então só mudou o nome de falar, né? Da escravidão. Tem um pouco mais de liberdade? Tem um pouco mais de liberdade, mas é uma falsa liberdade, porque se você não tem o que comer, meu Deus do céu, você vai ter que fazer o que for para comer. Então não existe essa coisa do básico, né? Onde nessas sociedades evoluídas não tem problema de comida, não tem problema de medicina, não tem problema de nada disso, porque são corpos evoluídos com consciência evoluída, então você não tem alimentação para todo mundo, a própria sociedade cuida do alimento de todo mundo, então é uma coisa muito mais justa, né? Essa parte da distribuição. O propósito é diferente, a meta é diferente, o propósito da sociedade já é outro, né? Então é uma coisa que nós humanos precisamos muito evoluir ainda, né, em termos de conhecimento, mas quando a gente tem essa visão, né, pelo menos, você já começa a vislumbrar algo do que vai acontecer, né, e você começa a se preparar para tudo isso. Né? Tem aquela coisa, ao mesmo tempo que vem a visão, vem a indignação, né? Porque você fala, meu Deus, por que a gente está nisso e não sai disso, né? mas é uma coisa de e a gente fica naquela assim, né? Convivendo com as pessoas que não tem toda essa expansão de consciência que a gente está buscando, e parece que a gente dá um passo para frente, 2 para trás, né? Porque dependendo ali aonde você está, você ainda acaba entrando naquele círculo de ações, de situações automáticas, e você acaba, por vezes, escorregando e fazendo igual a todo mundo. Sim, né? Sim. Então, isso para mim é ruim. Isso para mim é ruim. Então, eu acho que... uma maneira que eu tô começando a controlar de comportamento quando eu estou em ambientes onde a maioria não tem esse tipo de pensamento, eu não entro em hipótese nenhuma, eu vou contradizer, porque é um comportamento de sociedade. Se você vai contradizer, você é o louco, então vai gerar só confusão. Mas eu aprendi a pelo menos não concordar com o que eles falam. Eu aprendi a escutar e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque não tem como... Não adianta, se você concorda, você está passando a mão na cabeça e falando você tem razão. E se você contradiz, você está entendendo. Então, quer dizer, eu não valido o que ele está falando, mas ao mesmo tempo eu busco não invalidar. Eu também não invalido, porque se eu invalidar vai ter... Ainda mais quando é uma crença muito enraizada, você vai entrar em a gente se abstém de dialogar, né? De continuar ali, porque né? Você acaba é o que você falou mesmo, né? Às vezes é melhor só ouvir, porque vai entrar aqui e sair aqui e tá tudo certo. Sim, é a crença de cada um. É o que Cristo fala, não vale a pena você... Ele fala aqui em diversos momentos das cartas, não adianta você entrar em atrito. Não vale a pena, você vai baixar suas frequências se entrar em discussão, e se você, mas também ao mesmo tempo se não concordar, você simplesmente ouve, e aí a gente vai ouvir na carta 9, acho, os benefícios do riso, né? Você só dá um sorriso e tá tudo certo. Sim. Hoje você não pode falar mais nada. Você falou e direciona até para a política, se é fulano ou beltrano. Você não pode ter o jeito de você ser, de pensar e de agir, porque eles já te encaixam até na política, né? Sim, no partido político. Você não pode falar bem de uma ação de um presidente, de alguém que tipo já falam que você ama o cara e pronto, já começa que você apoia ele, então aí já começa a falar contra, né? Mas é basicamente esse o ponto que acho que é o principal que a gente precisa ter, né? Da consciência. Tanto o que a gente considera o bem e o mal, isso tudo é na visão humana, porque nós estamos nesse mundo de dualidade. Então o certo e o errado são conceitos da visão humana. Porque a gente precisa aprender a praticar para os outros o que a gente acredita que é bom para nós mesmo que a nossa consciência muitas vezes ainda não esteja pronta e a gente às vezes vai errar.
E quando a gente erra, aprender com o erro e mudar a consciência. Aprender com o erro e mudar a consciência. Dessa maneira que a gente evolui. Todos nós aqui passamos, não nessa vida, mas em vidas anteriores, por situações, igual a professora Dalê falava isso, é um exemplo que eu sempre cito, né? Ou a gente foi queimado na fogueira, ou a gente botou fogo, né? Ou tacamos fogo, ou fomos queimados. Uma das duas coisas a gente fez, né? Ou a gente estava apoiando um, ou estava ali, né? Então, todos nós passamos por isso, provavelmente já matamos, já roubamos, já fizemos um monte de coisa errada. E nessa vida aqui a gente já veio numa condição de que não precisava mais passar por essa experiência. Então, mas é tudo uma evolução de consciência que cada um vai tendo, né? E cada pessoa precisa passar, mas é uma evolução sabendo que ali tem uma alma que decidiu passar por esse processo de aprendizagem, né? Por todo esse processo que a gente vive aqui para aprender, né? Para aprender e se tornar melhor no futuro, né? Se tornar mestre de si mesmo, né? E alguém queria fazer mais comentários? Ou vamos fazer a leitura final e depois a gente abre para os comentários gerais? Vamos para o final. Então, eu na prática, eu procuro, né, seguir as cartas, né, não julgar, ter boas relações e ser amável, né, educado e escutar mais do que falar. Agora, quando eu falo e escrevo, eu procuro tomar muito cuidado para respeitar a consciência do outro, né? Os meus textos são sempre mais neutros, vale para todas as pessoas, não ofende nenhuma opinião política, religiosa. Sim, sim. Eu sempre, assim, quando pessoas pedem recomendação para mim, eu acabo recomendando o mesmo caminho que eu tive, né? Eu falo sempre que eu prefiro que a pessoa leia conversando com Deus primeiro, antes de ler as cartas. Porque você já você quebra muito o conceito já desse papo de você ser direto com Deus. Porque quando a pessoa lê as cartas e ela vê uma canalização de Jesus, muitas pessoas que são muito voltadas para a religião, às vezes ela já quebra quando começa a ler, ela já entra numa barreira que ela acaba impedindo a leitura dela, né? Então agora, conversando com Deus já quebra uma série de coisas, e quando ela entra nas cartas ela está pronta. Mas eu falo que depois, quando a pessoa entende as cartas, eu falo que ela é uma base para... Você pode ler qualquer coisa depois. Você vai perceber Sim. que leitura que tem fundamento e o que não tem fundamento, e você vai perceber que o que tem fundamento, você vai compreendendo mais profundamente as cartas ainda. Por exemplo, depois que há uns 3 anos atrás, eu entrei em contato com um conceito profundo de reprogramação mental, né? E comecei a ouvir muito sobre reprogramação mental, passo a passo, o que tinha que fazer. E quando você percebe a reprogramação mental, ela é a purificação da consciência pura, Sim. né? Só que ali você acaba tendo mais detalhes e aí você consegue entender mais ainda a purificação da consciência, mas que está aqui dentro. Então eu estou relendo agora o livro que chama Os Segredos da Mente Milionária. Aí eu tinha lido esse livro há uns 10 anos atrás. E a primeira parte do livro é de você reprogramar, porque está tudo dentro de você. A tua vida financeira está tudo dentro de você, porque você externa os conceitos que você tem enraizados sobre dinheiro, né? E quando eu li, estou na primeira parte do livro, você percebe que é reprogramação mental pura, purificação da consciência pura, porque você precisa limpar quem você é para ter. E tudo isso, se você for ler qualquer livro sobre saúde, bem-estar, sobre a primeira parte você tem que trabalhar o interno, para o teu externo refletir o seu interno. Então você percebe, você entra na profundidade de tudo isso e você já consegue entender o processo que você precisa fazer em você, o trabalho que você precisa fazer para trabalhar. Então tudo começa a fazer muito mais sentido. Eu acho que você vai lembrar, Betinha, do grupo passado, quando teve a Fabiana, que quando ela começou o estudo, ela começou a perguntar ela estava começando a estudar, ela falou, mas o que mais que eu posso ler para ir aprimorando? Eu falei,
Aí o conselho que eu dei para ela foi: se concentra na leitura desse livro, porque depois que você tem uma base forte, você pode ler o que você quiser, que tudo vai fazer muito mais sentido para você, e você vai conseguir discernir o que é bom, o que não é, o que é besteira, o que não é, porque no fundo cada um aqui tem o seu propósito de alma, a sua missão aqui no planeta, e você vai se alinhar com alguns conceitos mais profundos, né, de acordo com os seus dons, com as coisas que você tem a fazer. Então, agora, quando você tem a base forte, você consegue discernir muito mais o caminho para você seguir, né, dos assuntos que vão te interessar muito mais, né? Então esse final de semana, eu participei, assim, vão surgindo várias coisas lá pela internet, né? Uhum. E aí eu me inscrevi para uma imersão. Agora, nesse momento, eu não vou nem lembrar o nome da imersão, mas ele faz um trabalho de a mente calmamente, alguma coisa assim. E aí eu tinha me inscrito, né? Já fazia um tempinho. Mas aí esse final de semana eu tava com visita em casa, os meninos tudo aqui, eu falei, nossa, eu não vou nem conseguir. Mesmo assim eu pus, ele usou sábado e domingo o dia todo, né? Parou só para o almoço. Mas assim, eu comecei a perceber que tudo se resumia à questão da purificação e da reprogramação. Uhum. Ele usou 2 dias para falar, assim, talvez porque a gente já passou por isso, né? A gente já tem esse conhecimento. E assim, dali, mesmo assim eu consegui ir acompanhando, porque assim, né, é bacana. Mas ali eu já vi, eu falei, nossa, eu nem preciso comprar um curso dele, porque assim, a base a gente já tem. Sim, a gente só precisa pôr em prática. Exatamente. Né? Então foi bem legal. E é lógico, sempre tem uma palavra ou outra, um detalhe, alguma coisa, que te ajuda a ir fechando cada vez mais toda essa ideia, né? Uhum. Mas o caminho é esse mesmo. Sim, mas é isso mesmo. E aí você vê que faz mais sentido ainda quando Cristo fala aqui nas cartas, que ele fala diversas vezes: vocês não vão encontrar nenhum livro mais profundo quanto esse. Talvez vocês encontrem algum, até similar, mas com conhecimentos mais profundos do que esse não tem. Porque toda a verdade está aqui. Se você aprender a trabalhar em cima disso, você vai conseguir a sua automaestria, a sua verdade. Então e é aquilo, e não sai do caminho. Se você pegar qualquer espiritualista falando, é a mesma coisa. A meditação é o caminho, que a meditação é a conexão. E é através da meditação que você entra em purificação, é através da meditação que você faz esse ponto e aprender as leis corretas da existência, né? Se você pegar a primeira vez que eu li o livro, o Kabbalah, né, que fala das leis herméticas, a linguagem eu achei muito complexa. A segunda vez que eu li, que eu já estava muito mais... Você percebe que todos os conceitos do Kabbalah, as 7 leis herméticas, estão aqui dentro das cartas de diversas formas. Então, que são as leis... o Kabbalah, as leis herméticas, são as leis da existência. Ele fala do mundo como um todo. O que está em cima é o que está embaixo, o que está dentro é o que está fora. Assim como no pequeno, assim é o macro, né? Então, quando você pensa que a célula, o corpo humano, o planeta Terra, é tudo uma coisa só em proporções diferentes. E você sai da Terra, você vai para o universo, você vai para o sistema solar, você vai para uma acaba. Tudo, assim como é tudo uma expressão, o microssomo é uma expressão do macrossomo, né? Eu não sei se é exatamente essas palavras, mas tudo é uma coisa só, né? Então, ou seja, Deus é tudo. Você começa a perceber, tudo é mental, ou seja, tudo é consciência, é a carta 5, tudo é consciência. Então você percebe que as leis, se você aprende as leis, pratica as leis, entra em meditação para a sua conexão e trabalha para eliminar suas crenças, é o caminho que você tem que seguir realmente. Então, esse quando você tem essa base, tudo que você lê que está de acordo com uma consciência crística, podemos dizer assim,
porque eu considero o Kabbalah, a consciência crística, tudo, é a consciência crística, é a consciência do todo. Então você consegue absorver muito mais de todas as leituras e tudo vai entrando para te aprimorar. Uhum. Então vamos para a parte final, para a gente ler, e depois a gente abre aí para cada um falar à vontade. Tá. Então vamos lá. Todos sabem onde estão? Ninguém se perdeu? Não, aqui tá ok. Então vamos lá. Com base em tudo o que foi dito, você deveria agora ser capaz de ver que somente você cria a qualidade de seu mundo interno, esteja em uma prisão ou no comando de um navio, e pode melhorar seu ambiente irradiando sobre ele a força da vida que anima o seu pensamento. E mais uma vez, sua consciência é a sua realidade. Não o seu marido ou esposa, filhos, lar, jardim, posses, títulos, lugar de trabalho ou amigos. Pois, seja qual for o lugar que as pessoas e suas posses ocuparem em sua consciência, bom ou mal, esse lugar é apenas a sua percepção pessoal sobre eles. A realidade dessas pessoas não é verdadeiramente conhecida por ninguém. Ninguém tem acesso à bondade inata oculta em um caráter aparentemente negativo, e também ninguém pode suspeitar dos impulsos e desejos ocultos de um ser humano aparentemente bom. Sua vida externa se apoia apenas em sua consciência. Ela não cria ou determina, nem pode fazê-lo, suas respostas conscientes. Você é o criador de suas respostas. Seu tipo de criação depende inteiramente de suas mais profundas percepções e crenças a propósito da existência. Além do mais, você pode, a qualquer momento, escolher desmantelar gradualmente o seu antigo mundo interior com a finalidade de criar um reino interior mais harmonioso de amor crescente, vitalidade e alegria. Ainda que os seus objetos exteriores, pessoas ou posses, continuem sendo os mesmos. O poder espiritual do tecido de sua consciência irradiará para o exterior e será absorvido pelas pessoas, plantas, tijolos e cimento, por tudo que o cerca nas imediações. Ocorrerão mudanças e melhorias claras em tudo que está no seu ambiente. Este é o seu destino nessa vida ou em vidas futuras, chegar a esta plena e completa realização. Quando isto acontecer, você colocará o pé no caminho da maestria de si mesmo e então gradualmente avançará para tornar-se um verdadeiro mestre de seu mundo de consciência humana, interpenetrado e assistido pela consciência divina. Eu, o Cristo, recomendo a você esta carta. Eu o pus na plena posse de alguns dos fatos importantes da criação que permitirão que você transcenda o ego, o guardião de sua individualidade, e volte à universalidade do ser, da qual você realmente veio. Você tem em suas mãos os meios pelos quais pode entrar no amor, alegria e realização pessoal incondicionais. Lembre-se de que eu disse a você que anseio pelo progresso do viajante espiritual. Enquanto avança pelo caminho que tracei para você, haverá momentos de confirmação de que estou de fato com você em sua jornada. Você o verá. Conserve sua fé nisso. Em todo momento eu o sustentarei no amor divino, pois sou o amor divino em ação. Acredite nisso e encontre descanso em minha consciência que o envolve. Muito lindo, lindo. Lindo demais, né? Sim. Realmente não tem livro mais profundo que esse. Nós temos... Belo e profundo. É muito profundo. E claro, né? Sim. Fiquem à vontade para comentar. Que ainda restam 2 cartas. 3 cartas para a gente ler. Você não sabe nada do outro, né? É tudo imaginação sua. Então, imagine coisa boa. Sim, pois é. Pois é, hoje quando eu vejo alguém mal-humorado, eu penso 3 vezes antes de rotular qualquer coisa sobre a pessoa. Que a gente não sabe. Primeiro a gente não sabe o que ele está vivendo, o que ele está passando, qual situação que ele está para estar expressando daquele jeito, o que ele já viveu nessa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer comentário, né? Qualquer julgamento que a gente possa fazer de qualquer pessoa.
E também não se iludir com alguém que parece super honesto, super bom, né? Bonzinho. Exato. Que a gente não sabe o que está por trás de tudo aquilo, né? Que a gente sabe que existe uma alma boa, mas se aquele gesto está sendo verdadeiro ou não, é sincero, exatamente. Por isso que o amor... não julgar isso, né? É não julgar. Principalmente porque a gente julga de acordo com o nosso entendimento, né? Por isso que na carta 8, quando Cristo vai falar do amor incondicional, né, do amor divino, né, quando ele fala da morte do ego, tudo, ele fala às vezes que o amor incondicional ele parece até meio frio. Porque, tipo, você não está julgando a pessoa pela ação, por aquilo. Você julga a pessoa pelo que você sabe que você julga não. Você ama a pessoa pelo que você sabe que ela realmente é. Por isso que no Conversando com Deus, o Lauro acabou de ler, ele vai lembrar, eu já dei esse exemplo para vocês, que quando Deus fala para o autor que ele ama Hitler. Porque ele não ama o que Hitler fez, ele ama a essência divina da pessoa. Ele não julga os atos, ele sabe quem a pessoa é na essência. Então, por isso que o amor incondicional muitas vezes ele parece frio, né? Porque ele ama incondicionalmente do que você faz de bom ou do que você faz de ruim, né? Então, esse que é um ponto que para muitas pessoas às vezes é difícil de entender, né? Quando alguém tem uma visão mais dessa forma, né? Parece igual até a Moema comentou, né? Hoje em dia que a sociedade julga tudo, né? Você fala uma coisa, porque você é fulano, você é direita, você é esquerda, você é isso, você é aquilo, né? E na realidade você não ama a pessoa, você não pelo que ela, você ama pelo que ela é e não pelo que ela faz, né? Então o incondicional ele é muito difícil de você avaliar no segundo livro das cartas, nos textos complementares. Cristo ele dá cada exemplo que você fala assim, nossa, a gente tem muito a evoluir ainda, né? Porque ele fala, você ama incondicionalmente, então imagina alguém invadindo tua casa, roubando tudo que você tem, você vai amar essa pessoa mesmo depois dela fazer tudo isso? Imagine alguém que mata teu filho, você vai amar essa pessoa dessa mesma forma? Então, e aí onde ele fala que a nossa consciência tem muito a evoluir, porque o amor incondicional é isso, é na alegria e na tristeza, literalmente, porque quem está fazendo aquilo é o ego, quem está fazendo aquilo é uma pessoa que está tão doente quanto aquela que ele está fazendo, né? É uma pessoa totalmente doente. Então, quando você começa a ter essa consciência, você começa a tentar entender, mas mesmo assim é muito complicado você chegar no 100% de entendimento. Sim. Quer dizer, você até entende conscientemente, mas é muito difícil você agir dessa forma, né? Como você falou, né, Christian? As pessoas invadem a sua casa, roubam e tal. A princípio a gente sente muita raiva. Sim, sim. Aí depois a gente pode até parar para pensar no que realmente aconteceu. Mas normalmente as pessoas vão de uma outra forma, né? Nós somos, de certa forma, criados para isso, né? Sim. Eu não sei se é essa palavra correta, mas eu acredito que as pessoas foram criadas desse formato de falar, não, assassino, ladrão tem que morrer mesmo. Então assim, nossa, mas por quê, né? Uhum. Vingança? Sim. Eu me lembrei de uma frase: me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Muito boa. É. Muito boa. Aline, quer fazer algum comentário hoje, Aline? Só ouvi tua voz no boa noite hoje, hein? Tô quietinha hoje, só acompanhando mesmo. Tá joia, Aline.
Regina também. A Regina, ela só conversa por mímica com o microfone fechado, né? Não, até eu encontrar aqui, olha. Pronto. Aí eu já começo a me dar o desespero, aí eu acho, já gesticulei, aí eu abro o microfone. Não, tá tudo bem. É uma carta maravilhosa, né? Esse final aqui é... Bom, toda a carta. Lindo, lindo mesmo. Né? Mas esse finalzinho é... Meu Deus. É acolhedor. Exato. Sua vida externa se apoia apenas em sua consciência. Ela não cria ou determina, nem pode fazê-lo suas respostas conscientes. Você é o criador das suas respostas. Essa frase, ela é profunda. Você é o criador das suas respostas. Poder, né? Essa frase, ela é profunda. É um grande poder que recebemos. Sim. Sim. E esse finalzinho, quando ele fala, né? Eu, o Cristo, recomendo a você esta carta. Eu o pus na plena posse de alguns dos fatos importantes da criação que permitirão que você transcenda o ego, o guardião de sua individualidade, e volte à universalidade do ser da qual você realmente veio. Você tem em suas mãos os meios pelos quais pode entrar no amor, alegria e realização pessoal incondicionais. E essas duas frases é de um acolhimento. Lembre-se de que eu disse a você que anseio pelo progresso do viajante espiritual. Enquanto avança pelo caminho que tracei para você, haverá momentos de confirmação de que estou de fato com você em sua jornada. Você o verá. Conserve sua fé nisso. Em todo momento eu o sustentarei no amor divino, pois sou o amor divino em ação. Acredite nisso e encontre descanso em minha consciência que o envolve. É lindo. É lindo, lindo, lindo demais. Supera qualquer poema. Sim. Vamos lá para as considerações finais. Queria falar alguma coisa para complementar, Lauro? Teria muita coisa para falar, não é? Mas é apenas um encanto, né? Estou encantado, né? E acho que isso diz tudo, né? Encanto. Para saber que realmente isso é real, né? E que não é fantasia. Sim, sim, sim. Eu queria muito poder escrever sobre tudo isso, mas preciso tomar cuidado com o que escrevo. Vamos aos poucos. Quando você escreve, você vai... Eu acho que o fato de escrever é legal. Cristo fala isso para a gente escrever. Porque quando você escreve hoje, por exemplo, você vai estar expressando o seu interno de hoje. Sim. É o que você... É igual ele fala, a partir do momento que as cartas são escritas e a gente começa a falar delas, na realidade a gente está colocando aquilo que a gente é capaz de absorver nas cartas nesse momento. Então quando você escreve, você está falando desse teu momento de consciência. Talvez daqui a um ano você vai reler esse trecho e você vai escrever de novo. E aí quando você compara, você começa a perceber a tua evolução. E é dessa forma que você percebe a sua evolução. Aí reescreve. Reescreve, exatamente. Eu vejo... se vocês olharem no meu canal lá do YouTube, tem gravações desde o primeiro grupo de estudo, né? Esses vídeos que eu coloco estão no meu canal do YouTube lá. Então, desde o primeiro grupo de estudo, estão lá todas as gravações, né? Então, talvez se você for pegar... com certeza, se você pegar do primeiro grupo de estudo, esse mesmo trecho que a gente leu, e o diálogo que se formou disso, e pegar hoje, você vai perceber que é totalmente diferente. Totalmente não digo, mas é bem diferente a maneira como é falado, porque é uma constante evolução. E é por isso que eu falo, a pessoa que entrar no quarto grupo de estudo, ela tende a ter uma evolução mais rápida do que quem participou do primeiro. Por quê? Porque ela vai pegar uma versão mais evoluída de mim e de todos que estão juntos com a gente no grupo, que permaneceram no estudo. Então essa pessoa já começa com uma visão muito mais ampla
de entendimento. Por isso que isso acaba virando uma bola de neve de expansão, né? Igual você conversa com a Beth, pode presenciar isso. Você conversando com a Beth hoje, eu percebo uma Beth já totalmente diferente da Beth que a Beth está desde o primeiro grupo, né? No primeiro grupo ela participou um pouco, mas o segundo ela participou inteiro. Então você percebe já totalmente diferente, né? E não sei a visão dela com relação a mim, mas talvez, imagino que seja a mesma, né? Você começa a ter mais evolução. E muita coisa vem, tem um momento, outro dia eu estava lendo a carta, um tempo atrás, eu falei, nossa, comentando com a minha esposa, né? Lê, você não vai acreditar, olha isso aqui, que você começa a ver, e o universo começa a te mandar também estudos para você ir vendo de outras fontes que vão te ajudando a compreender também o que você está lendo aqui. Então, são coisas que vão te complementando. Eu vou até compartilhar com vocês, mas hoje eu tive um sonho, mas foi tão vívido. Eu não sei se aconteceu ou não, né? Mas, assim, era um ser que veio, e aí esse ser estava com as pessoas do grupo de estudo, olha isso. Estava com as pessoas do grupo de estudo. Tinham rostos diferentes, mas eram as pessoas do grupo de estudo. Eu conscientemente sabia quem eram as pessoas, mas embora os rostos foram diferentes. E aí eu fui conversando com esse ser, era engraçado que eu fazia perguntas para ele, ele só olhava para mim e sorria e não me respondia nada, mas só olhava e sorria. Aí olha a frase que ele falou no final. Esse ser olhou para mim nos meus olhos e falou assim, você está fazendo um excelente trabalho, continua o que você está fazendo. E aí ele pegou e foi embora. Eu falei, aí eu li essa frase aqui: lembre-se de que eu disse a você que anseio pelo progresso do viajante espiritual. Enquanto avança pelo caminho que tracei para você, haverá momentos de confirmação de que estou de fato com você em sua jornada. Você o verá, conserve sua fé nisso. Eu olhei assim, ele falou isso e parou. E ele não respondeu nada do que eu perguntei para ele, assim, eu até comentei assim, eu falei, nossa, mas o grupo é pequeno ainda, né? Eu não sei como fazer para que isso chegue a mais pessoas. Aí quando eu fiz essa pergunta, ele olhou para minha cara, sorriu, fez assim, e aí ele foi embora. É o sal da terra, Christian. O sal não precisa de muito. Sim. Mas aí a hora que ele falou isso, eu fiquei pensando aqui, e eu acordei na hora, no meio da madrugada eu acordei. Foi um sonho tão lúcido que eu lembrava de todo o sonho, de todas as frases que precisavam lembrar. E na realidade ele era essa pessoa que apareceu, ele era um ser de outro planeta que se encarnou. Eu vi a nave chegando, ele encarnando. Ele encarnou não, ele virou corpo, e aí ele começou a percorrer. Então ele aparentava ser um ser muito evoluído, em formato de criança. Ele me falou o nome dele, mas não fez sentido nenhum, assim, chamava Killian. Eu falava, Killian? Eu falei, qual que é seu nome? Ele falou, meu nome é Killian. Eu falei, Killian? Ele falou, senhor Killian, porque ele tinha formato de criança, mas tinha uma sabedoria de um ser muito evoluído. E aí ele deu só risada para mim. Foi as duas únicas coisas que foram as coisas que ele me falou mais diretamente que eu lembro, o nome. E eu acordei na hora, assim, era 12 e pouco da manhã, eu acordei e fiquei com toda aquela imagem de todo o sonho na cabeça. Eu lembro cada detalhezinho, foi impressionante. O que quiseram me dizer com isso, ainda terei mais detalhes, né? Próximos capítulos. Mas são momentos de confirmação que todos vocês de alguma forma recebem, né? Seja da Beth, da história que ela contou já das plantas, né? Quando a gente recebe alguns momentos de confirmação. Eu lembro da Giovana, que ela falou que ela, da semana passada, no dia da purificação, ela falou, nossa, Cristiane, no final eu só via um clarão que veio na minha mente. É um momento de confirmação, eu estou no caminho certo, né? Então são esses momentos que, se a gente tiver consciência, quando eu falo consciência, se a gente tiver em presença e acreditar, né, a gente percebe que a gente está indo no caminho certo. É não duvidar dos momentos que você vai ter, né? Como
quando eu já contei para vocês da voz que veio na minha mente há uns anos atrás, quando era para começar o grupo de estudo, né? Em nenhum momento eu duvidei e continuei. Quando eu fiz a primeira vez a purificação, alguém de vocês comentou no dia da purificação que parece que viu Cristo ali do teu lado, te acolhendo. Eu não lembro quem que falou isso no exercício da purificação. Eu lembro que uma das primeiras vezes que quando eu estava começando a leitura das cartas, eu fiz um exercício da purificação, né? Eu imaginei entregando as minhas características negativas e, nossa, eu senti um amor tão grande naquele momento que era como se Cristo estivesse fazendo assim, com as mãos, e pegando tudo para ele e liberando daquilo, sabe? Nossa, mas me veio uma sensação tão gostosa, né? Então, tipo, são sinais que, se você acreditar, como ele fala aqui em vários momentos, né? Mostra o caminho que a gente está indo, né? E isso é sempre em momentos de meditação ou em momentos que está em alfa, né? No caso, o sonho é um momento muito bom para a gente receber mensagens também, né? Mas eu lembro que a minha esposa acordou, eu contei todo o sonho para ela, ela falou, meu Deus do céu. Eu falei com riqueza de detalhes, né? Muita coisa eu lembrei. O nome eu só não esqueci porque eu não anotei, porque uma hora eu fui tentar lembrar o nome e eu já não lembrava, mas eu anotei. Na hora que eu acordei eu já anotei o nome que ele me falou. Falei, vou esperar ver, uma hora eu vou ouvir falar desse nome, vamos ver quem era esse senhor Kilian. Kilian ou Kilian que apareceu para mim. No Google eu não achei nada. Kilian. Não sei, mas foi... Algum significado vai ter em breve aí. Saberemos. Regina, quer comentar alguma coisinha? Não. Tô apreciando aqui. Tá gostoso demais. Oi? Tá gostoso demais. Eu só tô apreciando aqui. Que bom. Bebendo da fonte. É isso. Moema. Não, tá tudo muito bom. Andréia. Algum comentário final, Andréia? Não, Christian, tá muito esclarecedor. Obrigada. Aline, algum comentário final? Não, Christian, obrigada. Janei, algum comentário final? Obrigada, Cristian. Vamos praticar isso tudo aí, que aí a coisa pega. Betinha, algum comentário final? Tá mudo, tá mudo. Eu fui tirar o microfone agora há pouco e acabei saindo do grupo. Falei, vou voltar de novo. Não tenho mais nada assim a comentar. Eu só ia perguntar se você ia comentar do evento que a Lê vai fazer domingo, aliás. Eu posso comentar. Ela vai fazer um evento que vai ser totalmente gratuito, vai ser lá no Paraíso Tuya. Eu posso colocar aqui no grupo também, para quem não está no grupo dela. Eu vou colocar aqui. Ela vai fazer um evento das 3 às 6, o evento é gratuito. Não sei se tem que levar alguma coisa de doação, eu nem lembro agora se tem alguma coisa. Acho que é 1 litro de leite. É 1 litro de leite, né? E vai ser uma tarde de meditação. Isso, vai ser meditação e contemplação. Vai ter uma meditação, vai ter algum exercício que ela vai fazer e a gente vai contemplar o pôr do sol. Sim. Aí a única coisa que precisa fazer é confirmar a presença. Vai ser lá na Janete, na casinha, no local da Janete, no Paraíso Tuya. Eu estarei lá presente também. Vou estar lá junto com você. Eu também. Mas eu coloco aqui no grupo, para quem não estiver no grupo, lá no grupo dela, né, de onde ela passa as coisinhas dela, eu coloco aqui no grupo aqui para vocês estarem sabendo. Mas vai ser bem bacana.
Ai, sim. Uma coisa que eu estou fazendo, assim, até fica a dica para vocês, desde o dia que a gente fez o exercício da purificação, na semana anterior eu já estava fazendo. Fiz a purificação vários dias. Eu continuei fazendo. Eu faço pelo menos uma vez na semana. E assim, mas eu tô fazendo eu comecei a fazer de um jeito que, assim, às vezes eu não estou conseguindo parar uma hora para fazer, porque você leva uma hora para fazer. Mas o que eu estou fazendo? Eu vou deitar, eu faço toda uma oração, pego as características, eu fiz 2 semanas seguidas desse jeito, eu senti algumas diferenças que foi muito legal. Eu peguei fui dormir com as características negativas. Então eu fiz a oração, igualzinho ele fala, né? Li o papel, fiz o pedido para a consciência divina, botei o papel no peito, entrei em meditação para dormir, fiz a oração, entrei em estado meditativo, fiz a entrega e entreguei. E ali eu dormi, né? Ali eu dormi, com o papel no peito e tudo. E aí no dia seguinte, aí eu acordei no meio da madrugada e tirava o papel. No dia seguinte eu fiz o das positivas. E aí eu fiz com as positivas e fiz a mesma coisa, o mesmo procedimento. E no terceiro dia eu pedi para que me mostrasse tipo a minha nova consciência nos meus sonhos. Aí tipo assim, esse sonho de hoje veio depois do terceiro dia, porque eu fiz sexta e sábado, ou foi quinta, sexta, no sábado e no domingo veio o sonho, ou foi sexta e sábado e no domingo veio o sonho. Não, acho que foi quinta, sexta, sábado eu entreguei e no domingo veio esse sonho. Então, tipo, alguma coisa assim. Então, é uma das maneiras de ir fazendo. Às vezes a gente não está com tempo de parar uma hora, mas na hora de dormir, você faz lá 10, 15 minutos, você entra em oração, entra em meditação e vai pegar no sonho e deixa fazer. Deixa o processo fazer, que a consciência, quando a gente dorme com intenção, fica reverberando essas coisas na gente. Então, eu sempre falo que segunda-feira é o dia que eu sempre entro em meditação, porque eu sei que tudo que a gente está trocando aqui e absorvendo das cartas, com a presença da egrégora, é muito mais forte. Isso ajuda a intensificar muito no nosso processo de entendimento, de purificação, de coisas que a gente tem que passar. Então, eu sempre faço isso de segunda-feira, não o exercício da purificação, mas eu faço uma meditação forte quando eu vou dormir, e eu durmo na meditação, é inevitável isso acontecer. Mas eu entro com essa intenção, fico um tempo e chega uma hora que pega no sono. E é isso, gente. Vamos finalizar então? Então, deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Temos 5 minutinhos. Eu acho melhor a gente, mais uma vez, nos despedirmos antes. Que aí, se acabar em cima da hora, às vezes não dá tempo nem de falar tchau. Então, obrigado por tudo hoje, gente. Valeu. Boa noite. Obrigada. Gratidão. Boa noite. Boa semana para todo mundo. Semana que vem começa a carta 7, vai começar a falar da morte, do ego também, e vários outros assuntos, e a 8 que aprofunda muito no amor divino, mas a carta 7 já entra nessa história do amor divino, que é começando a entrar meio que em conclusão de todos os assuntos das cartas, né? Carta 7 e 8. A 9 é um resumo dos principais ensinamentos, e aí vocês vão perceber que a consciência compreende ainda mais tudo que ele passou durante o livro todo. Então é isso, gente. Vamos lá fechar nossos olhos. Respirando fundo algumas vezes para silenciar nossos pensamentos. E nesse momento de silêncio, vamos fazer toda uma oração, uma emanação de energia, para que toda essa consciência crística reverbere em todo mundo, em todo o nosso planeta, em todos os seres, em todos os reinos, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, no reino dévico, em todos os seres humanos, para que essa consciência possa reverberar para todo o planeta, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a luz, para todos os seres que aqui vivem.
Então, cada um agora à sua maneira pode fazer a sua reverberação. A sala vai cair a qualquer momento, gente. Boa noite a todos. E fiquem o tempo que precisar nessa meditação. E depois retornem com calma, com tranquilidade, respirando. Uma excelente semana para todos nós.